Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que está se preparando para o confronto contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, em jogo válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Amanhã o Palmeiras, o único time 100% na Libertadores, joga no Paraguai, direto do estádio Nova Ola, palco da partida contra o Cerro Porteño. Renato Peters traz as informações. Salve, salve, André Rizek, amigos do Seleção Sport TV. Eu falo aqui direto de Assunção, capital do Paraguai. Já deu música essa cidade, mas para dizer que tem Libertadores, tem Palmeiras fazendo sua quarta partida na competição e até agora o time do Abel vai muito bem, né? São 3 jogos, 3 vitórias, com vitórias importantes contra o Bolívar na altitude, sempre difícil ganhar lá. Venceu o próprio Cerro Porteño em São Paulo, 1-0, aquele gol do Richard Rios, que depois mandou a torcida ficar em silêncio, mas enfim, depois está tudo ok entre torcida e Richard Rios. Mas o importante é que o time do Abel Ferreira pode encaminhar a classificação para a próxima fase nessa partida, né? Tá tudo fluindo bem para o time do Abel. Do outro lado, olha só, André Rizek, vou te contar uma coisa que não costuma acontecer no futebol mundial. Você acredita que tem técnico pressionado do outro lado, André Rizek? O nosso glorioso Diego Martínez, o argentino. Por quê? Porque no sábado o Cerro Porteño perdeu para o Olímpia, um grande rival aqui. E aí a torcida começou a pegar no pé dele, já tem gente falando que tem interesse do Tajeres para ele voltar para a Argentina, enfim. Esse é o clima que o time vai receber o Palmeiras aqui em Assunção. Lembrando que nessa Libertadores, o Cerro Porteño tem uma campanha irregular até aqui, uma vitória, um empate e uma derrota. Vai ser também, Rizek, o reencontro depois do que aconteceu em março na Libertadores Sub-20, né? O time do Palmeiras venceu o Cerro. Esse jogo não foi aqui, foi numa cidade chamada São Lourenço, no estádio do São Lourenço, tem um time com esse nome. E aí o Luigi e também o Figueiredo sofreram atos racistas, né? Isso foi amplamente divulgado, o Cerro pediu desculpas, foi multado pela Conmebol, mas o que a gente apurou é que esses 2 torcedores, né, que fizeram, um imitou um macaco, estava com uma criança no colo, outros deram cusparadas nos jogadores, até agora com eles nada aconteceu. Só deixando isso bem claro, esse jogo não foi aqui no estádio do Cerro, não foi aqui na capital, foi então nesta cidade. O Cerro disse que iria atrás desses torcedores, mas até agora a gente não conseguiu essa resposta do time, se ele conseguiu encontrar, se eles conseguiram encontrar ou não esses torcedores. Esse é o clima. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai estar aqui, né? Por causa disso também, ela acompanha em alguns jogos, mas ela vai estar aqui marcando presença. Ela criticou muito a direção do Cerro. Então a gente tem esse lado, a gente espera, né? Vamos acompanhar. O clima até agora é muito tranquilo, nós estamos inclusive dentro aqui da área do estádio, fomos muito bem recebidos pelo time do Cerro Porteño, nenhuma hostilidade. Então a gente espera que isso também aconteça na partida de amanhã pela Libertadores. Lembrando então, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento e pode encaminhar a sua classificação para a próxima fase. É isso, me despeço daqui, grande abraço para vocês, direto de Assunção, no Paraguai. Danilo, depois vou perguntar para você sobre a história do CR7. Eu vi que ontem você chegou vamos a falar falar no seu blog. Então, todo mundo que quer saber mais sobre essa questão, o Danilo vai falar depois. E agora, passando para o Suzuki, Léo, aproveitando que o Danilo falou, ele cita que o Abel está conseguindo rodar esse elenco do Palmeiras e mesmo assim manter a competitividade, né? A gente vê o caso do Aníbal, que no final terminou ano passado e começou esse ano muito mal, revezando com o Emiliano, o Alan entrando bem, o Giai conseguindo recuperar um futebol vistoso, né? Sendo importante. Então, eu queria ouvir você também sobre essas mudanças pontuais que o Abel consegue fazer entre os jogos e que o Palmeiras, enfim, tem um elenco, né? Durante o estadual, muitos torcedores reclamavam, o elenco do Palmeiras só tem moleque, né? O Palmeiras sofreu muito com lesões. E agora que o DM está sendo zerado, a gente está vendo que o Abel está conseguindo fazer um grande trabalho com todas essas peças à disposição. Sem dúvida, cara. Eu acho que é um ponto bastante positivo desse elenco do Palmeiras. Foi inclusive um dos temas que a gente conversou semana passada. Que o Palmeiras não precisa montar um time para Libertadores e um time para o Brasileirão, um time para a Copa do Brasil. O Abel ele pode mudar
3, 4, 5 peças e a gente não vai ver a escalação e falar, pô, hoje o Palmeiras entra com um time reserva. Não, tem algumas posições que o Abel conseguindo rodar ali ao longo das partidas, o time não perde força. Então, se joga o Gomes num jogo com o Mikael, no outro jogo com o Bruno Fux, ok. Se joga o Evangelista num jogo, o Rios no outro, o Emiliano num jogo, o Aníbal no outro, o Estevão num jogo, o Maurício no outro, são muitas opções. Claro que existe um time ideal, com os jogadores em melhor fase e tal, mas você pensando nesses jogos quarto e domingo, rodar é necessário e o Palmeiras não perde força trocando essas peças. Então, eu acho que esse jogo contra o Cerro é mais uma oportunidade de fazer isso, até porque, claro que, pô, é um jogo fora de casa, de Libertadores, contra o Cerro Porteño, o Palmeiras briga pela melhor campanha da Libertadores, é um jogo que vai ter todo esse peso também, depois do caso do Luigi, mas é um jogo que o Palmeiras pode ir tranquilo. O Palmeiras não tem desespero nenhum para ter que ir lá vencer esse jogo. É um jogo que o Palmeiras tem plenas condições de vencer, obviamente, mas o Palmeiras não está numa situação complicada dentro do seu grupo e na última rodada conquistou uma vitória que não era esperada contra um Bolívar fora de casa, que era o jogo mais complicado dessa fase de grupos. Então acho que é mais um jogo pro Abel seguir rodando. Quem tiver com uma minutagem maior, quem tiver um risco maior de desgaste, descansar e dar oportunidade para outros caras. Talvez o Maurício, como eu falei, o Alan, que tá ganhando espaço, pode ganhar mais minutos. Talvez o Vitor Roque, depois de ter feito gol, né, mais um joguinho, vai que ele faz mais um, já ganha uma moralzinha a mais. Mas para mim é isso. Acho que é esse caso de seguir rodando e manter a força do time. E só um destaque aqui, Flávio, rapidinho, porque o Cerro, né? Ele vai jogar com o Palmeiras agora e depois ele joga 2 fora. Então, basicamente, ele tem 4 pontos no grupo e ele tem a sua vida para resolver e vai precisar arrancar algum ponto do Palmeiras em casa para poder depois ter que jogar com o Sport Cristal fora, que beleza, já parece ser um pouquinho mais morto, né? Mas depois tem o Bolívar na altitude. E uma coisa que eu sempre lembro, você disse que viu o News hoje de manhã, então talvez você tenha visto eu falar. Os times sul-americanos, exceto o Brasil, eles se preocupam em ficar em terceiro. Então o ponto extra conquistado, ele é importante de qualquer jeito para ficar. Não é só a primeira ou a segunda colocação que os caras pensam. Então no final, o Cerro Porteño vai precisar de qualquer jeito, porque depois vai jogar 2 vezes fora. É ao contrário do Palmeiras, que vai jogar as 2 próximas dentro. Olha quem chegou aí. Esse cara chegou aqui com o vídeo. Você chegou a ver o vídeo que ele fez? Coitado, ele foi fazer um vídeo bonito na beira do rio e os mosquitos tudo abusando da careca dele, cara. Nossa senhora, que sacanagem. Pois é, ô Massa, para te trazer pro papo, pro jogo de amanhã... Careca sofre, né? Tinha aeroporto de mosquitos, cara com bandeirinha, pousa aqui, pousa ali e tal. Paciência, né? Fazer o quê? Ô Massa, para te incluir no papo e aproveitar para ler um comentário, o Renato Sakugawa mandou aqui: o Cerro vai ter que ir para cima do Palmeiras, só não cair na pilha e encaixar o contra-ataque. Vai muito nisso que o Danilo comentou, né? O Cerro vai precisar se lançar e talvez o Palmeiras jogue pela primeira vez em muito tempo com alguém propondo e o Palmeiras podendo explorar uma velocidade de um time muito bom. Diga o que você pensa, Márcio, o que você já pôde acompanhar por aí no Paraguai, o que você sentiu do clima para esse jogo de amanhã. Um grande abraço, amigo. Um abraço, Léo. Prazer ver você aqui de volta, Danilo, Latifi, com esse cabelo maravilhoso. Queria ter um cabelo assim, mas infelizmente não tem jeito. Agora virei aeroporto de mosquito mesmo. Bom, vamos lá. O Cerro perdeu sábado para o Olímpia, fez 1-0 e tomou o segundo gol aos 46 do segundo tempo. Isso deixou o treinador em situação complicada. O Diego Martins está penduradaço. A imprensa paraguaia ficou muito brava com ele, os torcedores também. Diminuiu muito a procura por ingressos no estádio. Acabei de voltar, né, do Nova Olha. Olha é panela, certo? Não tem nada a ver com ola, com preservativo, nem com qualquer outra coisa. Então, é um estádio que foi reformado, é um estádio de futebol, não tem nada a ver com a arena, né? 45 mil pessoas.
O Cerro treinou de manhã no estádio, o gramado parece bom, fiz umas imagens aí, mas não deu para chegar muito perto do gramado, né? A gente está vendo aí. Então, agora à tarde tem outro treino e ele vai atender a imprensa agora às 5 da tarde ou 4h30 antes do treino para fechar o apronto para o jogo contra o Palmeiras amanhã. Então, a situação aqui, ela está, os dirigentes, então, conversei com as pessoas ali próximas à direção do Cerro, né? Eles estão muito preocupados com o extra-campo, né? Com essa questão que aconteceu com o Luigi. Ficou muito claro aqui para mim a responsabilidade do torneio sub-20 não foi nem nas dependências do Cerro, nem do centro de treinamento, nem nesse estádio. Foi o campeonato estava sendo organizado pela Comebol, a responsabilidade da Comebol, né? Você está vendo aí a entrada principal, né? Do estádio. E eles estão com aumento da segurança e sendo muito, muito, muito cuidadosos e simpáticos com os brasileiros, com as torcidas do Palmeiras que está chegando, e chegando em grande número. A galera vem de Foz do Iguaçu, vem de tudo quanto é canto. Tem muito estudante brasileiro aqui no Paraguai, não só de medicina, mas fazendo outras universidades. E acho que nós vamos, né? Acho que a torcida do Palmeiras vai lotar os 1.800 lugares, que é exatamente esse lugar que a gente está vendo ali à direita, né? Que tem, Massa enfiou o dedo na imagem. Eita, nós, olha, para fazer imagem, isso é um terrível. Mas enfim, se eu fosse o Léo Suzuki, eu seria, sei lá, estaria na bancada do Jornal Nacional. É perfeito, é completo. Eu não sei fazer essas coisas, mas dá um jeitinho aí. São 1.800 ingressos, né? Ali tem bastante procura, mais da metade já foram negociados, né? Para você comprar é muito simples, você chega na sede, compra o ingresso, mostra o RG, eles anotam seu RG e pronto, sai com o ingresso tranquilamente. R$140 saiu o ingresso para o torcedor do Palmeiras. O ingresso mais barato aqui é 33, tem que fazer a conta direito, mas R$33 é o ingresso mais barato e vai variar de 33 a R$200 os ingressos aqui em Assunção. Então, a gente vê a diferença, né? A Assunção é uma cidade que está em obras, é um canteiro de obras, eles têm muita dificuldade com infraestrutura. Por exemplo, se você não tiver gerador no verão, você fica sem energia. Questões de internet, telefonia ainda estão avançando. Eu sinto que parece São Paulo dos anos 80, 85, sabe? Quando você via aquelas Brasília, com aquelas crianças atrás fazendo tchau. É bem parecido, transporte público muito ruim, ônibus muito velhos. O modelo é mais ou menos o mesmo do Brasil, né? Ditadura há muitos anos, e aí você tem 45, 50 famílias que mandam no país, né? Que tem os principais negócios, e uma diferença brutal de socioeconômica, né? A pirâmide aqui é muito acentuada, ou as pessoas são muito ricas ou elas são muito pobres, custo de vida é bem baixo. Bom, posto tudo isso, eu acho que também vale essa viagem que a gente faz para entender o modelo e perceber a preocupação que eles têm fora do campo com o jogo de amanhã. Eu, inclusive, vou fazer questão de ir ao jogo na torcida para entender o comportamento, para ver como as pessoas, torcedor do Cerro, se comporta, né? São entradas distintas, os barras ficam do outro lado, na avenida principal da entrada do estádio. A torcida do Palmeiras vai entrar por um outro portão que fica exatamente no oposto, né, da torcida mais brava aí do Cerro Porteño. Então eu imagino que teremos um clima de tranquilidade para o jogo. No campo, a imprensa paraguaia hoje amanheceu dizendo que teve um jornalista aqui que abriu um guarda-chuva no programa e colocaram o áudio de tempestade, né? Falou que se não ganhar, bicho, ó, vai rodar, né, o argentino. E você percebe os comentários das pessoas nesse vídeo falando, pô, mas quer que o Cerro ganhe do Palmeiras, um dos maiores do Brasil,
com toda a estrutura que tem, com tudo que tem, é muito injusto. Para eles, realmente é muito injusto, muito difícil se manter competitivo com tamanhas diferenças. Só para vocês terem uma ideia, Goiás, o PIB de Goiás é 20% maior que o do Paraguai inteiro. Então, um estado brasileiro tem 20% a mais do que o país todo produz aqui no Paraguai. É muito injusto, muito difícil para eles se manterem competitivos. Mas o que faz diferença é o amor, cara, o amor do torcedor. Eles veem jogos assim de forma diferente, viu, Latifi, Léo e meu caro Danilo Lavieri. Então, dentro de campo, o Cerro vai ter ainda 2 desfalques importantes, jogadores que estão machucados, e essa perspectiva tática que vocês estavam falando aí, conseguir pegar o finalzinho do Palmeiras estar mais seguro, jogando no erro do adversário, pode ser. Agora, não tem sido assim, né? O Palmeiras tem feito pressão alta, marcando alto, né? O gol que o Palmeiras fez contra o Vasco saiu assim, contra o Ceará também, a bola recuperada 4 ou 5 vezes, quase no mesmo lance, aí sai a falta, que sai o gol do Gomes. Então, eu estou curioso para ver como que a coisa vai funcionar. Tem uma coisa diferente, normalmente o Palmeiras viaja logo depois do almoço, né? Mas hoje não, o Palmeiras vai treinar ainda à tarde aí no Brasil e vai viajar no começo da noite. Eles deram para dar uma sentada, lembrando que maio vai ser mais suave em termos de quilometragem. Depois de Brasília e Paraguai, o Palmeiras vai para Bragança, nós vamos todo mundo no carro do Léo. Eu sei que o Léo tem uma caravan daquela enorme, né? Cabe eu e o Latifi, vamos lá atrás com aquela mãozinha que fica dando tchau para todo mundo. E o Danilo Lavieri vai de navegador, dá para ir para Bragança, cabe todo mundo, vai a Bel, vai todo mundo aqui na caravan do Léo. E depois BH, que também vamos comparar, é um tirinho de São Paulo para lá. Ganhar sempre é importante, mas tem um detalhe. Se o Palmeiras ganha o jogo, difícil se classificar antes, porque depende de outros resultados, você pode ainda mais testar jogadores e dar minutagem àqueles que não têm tanta condição, né? Que não estão jogando sempre, mas nos 2 jogos da Libertadores, exatamente nesse período de mês de maio aí, antes do Mundial. O Palmeiras chega hoje, amanhã cedo eu vou lá no hotel, a gente vai tentar trazer algumas informações para vocês a mais, tá bom? E vamos trazer aqui mais algumas informações do Cerro Porteño, que é o próximo adversário do Verdão, né? Atualmente no Campeonato Paraguaio, a equipe está na 4ª colocação, com 28 pontos, em 17 jogos, está a 8 pontos do líder do campeonato, que é o Libertad. Além disso, nos últimos 5 jogos, a equipe venceu 3 partidas, empatou 1 e sofreu 1 derrota, que foi neste final de semana no clássico contra o Olímpia, jogando dentro de casa, perdeu pelo placar de 2-1. Já no grupo da Libertadores, o Cerro Porteño está na 2ª colocação com 4 pontos e precisa da vitória. Vencendo o Palmeiras, eles vão a 7 pontos, até porque eles estão de olho também na situação do Bolívar, né? O Bolívar jogando dentro da sua casa é muito forte, ou seja, eles vão vir para cima do Palmeiras, vão dar espaço para a equipe do Abel. E aí com certeza o Abel deve armar um time para aproveitar esses espaços que o Cerro Porteño vai ter que dar, porque precisa da vitória. Agora a gente vamos ver como o Abel vai montar esse time. Se ele vai rodar, porque no final de semana tem um clássico contra o São Paulo, onde precisa manter a liderança do Campeonato Brasileiro, já que a situação na Libertadores está um pouco mais tranquila. Mas acredito que dá para o Palmeiras trazer um excelente resultado lá do Paraguai. Enfim, essas são as últimas informações recentes aí do Cerro Porteño, próximo adversário do Verdão. Peço que se inscreva no canal, deixa seu like aí e até o próximo vídeo. Valeu!